Aqui, no coração do Japão, há um lugar onde o solo respira, onde o fogo sussurra sobre a terra, onde as lendas não dormem. Estou falando dele, o vulcão adormecido, o Monte Asama. Você conhece o lado escuro da Terra do Sol Nascente? Pois eu vou te mostrar. O Japão está no Círculo de Fogo do Pacífico. Com mais de 100 vulcões ativos, esse arquipélago convive com o poder brutal da natureza. Mas um deles guarda a história mais antiga e também uma das mais sombrias, o Monte Asama. Localizado entre as províncias de Guma e Nagano, ele parece calmo, mas na verdade é um dos vulcões mais ativos do Japão. E com mais de 2.500 metros de altura, a cada vez que esse gigante respira, ele lembra aos humanos que, por mais que sempre tentem controlar tudo, a natureza ainda é quem comanda a vida e a morte. O que muitos não sabem é que ele também é considerado uma entidade viva, um espírito divino, que há séculos desperta com fúria para lembrar os humanos de sua presença. Seus registros de atividade começam cedo, no ano de 1108, com uma erupção devastadora que cobriu vilas, lavouras e fez o céu escurecer por dias. As cinzas chegaram até a antiga capital imperial e os monges diziam que o inferno havia subido à superfície. E não foi a única vez. Em 1515, a fumaça negra cobriu o céu novamente e houve relatos de chuvas de pedra flamejantes. No século XVII, ele continuou com atividades menores, mas constantes, como se estivesse apenas avisando. E então, com o passar dos anos, o povo que vivia próximo ao monte passou a literalmente acreditar que o vulcão era muito mais do que um monte de rochas. E então, as pessoas passaram a cultuá-lo, e foram erguidos templos, santuários, todos dedicados à entidade que acreditavam controlar o fogo da montanha. E então templos se tornaram centros de peregrinação. Pessoas vão às margens do vulcão pedir por cura, proteção, perdão e implorar por paz. Antigamente, tinha-se o costume que envolvia quebrar pequenas bonecas de madeira ao pé do monte. A cabeça era enterrada e o corpo jogado na encosta. E relatos contam que também havia o costume de fazer sacrifício de pequenos animais, pois acreditava-se que se Asama provasse sangue, ficaria saciado por mais tempo. Os monges e sacerdotes faziam orações, deixavam oferendas, realizavam ritos para acalmar a montanha. Muitos desses rituais envolviam invocações para que o espírito da terra voltasse a dormir. Alguns relatos falam de monges que passavam dias em meditação nas encostas da montanha, cobertos de cinza, em busca de orientação. Em 1783, Asama despertou com uma fúria jamais vista. A erupção durou meses e matou milhares. O som das explosões ecoavam como tambores de guerra. A tragédia ficou conhecida como a erupção de Temei, nome da era em que ocorreu. Foram semanas de fumaça, tremores, gritos e depois o silêncio. Na base de Asama existe um lugar que parece de outro mundo, o Parque Onyoshidashi, formado pela lava negra da erupção de 1783. O parque guarda rochas tortas, queimadas, como se tivessem sido moldadas por mãos do inferno. Mas os antigos não o viam assim. Eles diziam que ali era onde os espíritos rebeldes eram empurrados para o submundo. A cada rocha uma forma, a cada forma um espírito que tentou escapar. Em 2019, ele deu um novo aviso, uma erupção súbita. Não houve mortos, mas os pássaros pararam de cantar por dias. O Monte Asama é monitorado 24 horas. Cientistas instalaram microfones para captar atividades sísmicas e dizem ter gravado sons assustadores,
como se fossem palavras, sussurros arrastados, algo em um japonês antigo. Mas, na verdade, o que os humanos ainda não se conformaram é que, por mais que a tecnologia avance, jamais nenhum sistema tecnológico vai conseguir prever a fúria de um Deus adormecido. Então, silêncio. Deixe eu dormir. Agora eu preciso ir, mas espero você no nosso próximo chá, à meia-noite. Sayonara.